Paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Salmos. Hoje no capítulo 119, que será apresentado aos irmãos em duas partes. Hoje, do capítulo 119, do versículo 1 ao 83, e amanhã estaremos dando continuidade e finalizando este capítulo. Amém? No capítulo 119, amados irmãos, é um salmo de sabedoria, é o cântico principal sobre a Torá. Celebra a palavra de Deus quase exaustivamente. Este longo poema é todo em acróstico. Para cada uma das 22 consoantes do alfabeto hebraico, há 8 versículos começados, no original, pela letra em questão. No Salmo, 8 palavras que significam lei de Deus aparecem várias vezes, como lei, testemunho, preceitos, mandamentos, estatutos, caminho, juízo e palavra. O Salmo emprega o sentido integral dessas palavras, ao mesmo tempo que se aprofunda na aplicação da lei de Deus, tanto para a vida cotidiana como para o destino de Israel. A lei é específica e genérica, diretiva e restritiva, libertadora e generosa, bondosa e solene. É tão complexa quanto o Senhor que a criou. A lei nunca é considerada uma maldição, é sempre vista como uma dádiva de Deus. O efeito cumulativo desta extensa celebração à palavra de Deus é impressionante. O salmista não consegue parar de louvar a Deus por sua misericórdia e benignidade em prover seu povo com instruções para viver. Vimos no capítulo 119, dos versos de 1 a 8. Então não ficaria confundido, ou seja, depois da transgressão, a pessoa sempre se sente confusa. Para escapar disso, temos de obedecer de maneira vigilante e rigorosamente a palavra do Senhor. Nos versos 9, como purificar o mancebo o seu caminho, a palavra traduzida por caminho no hebraico, orak, significa uma trilha, um sulco, tais como os que estão deixados pelas rodas de uma carroça. O pecador jovem não trilhou caminhos usados, mas transgrediu várias vezes da mesma maneira, criando um sulco de pecados. Como escapará, como limpará o seu caminho, observando conforme a palavra. Observar a palavra de Deus, irmãos, leva a uma vida reta. Ignorar a palavra de Deus leva a um caminho pervertido. Dos versos de 10 a 11, de todo o meu coração, como o salmista buscou a bênção de Deus sincera e verdadeiramente, obedecendo a sua palavra, ele ora para que Deus não permita que se desvie acidentalmente ou deliberadamente de seus mandamentos. Dos versos 12 a 16, alegrei-me nos teus caminhos. Aqui nós vimos que o salmista tem tomado mais prazer nas doutrinas da palavra de Deus que ele tem nas riquezas do mundo. Vou meditar sobre os seus preceitos, o que nós colocamos em nossos corações e em que temos que meditar intensamente e incessantemente nunca será esquecido. Dos versos 19 a 20, a expressão sou peregrino na terra. Já que não é nativo desta terra, ele está só de passagem. Precisa então do mapa dos mandamentos de Deus para encontrar o caminho de volta ao seu lar junto a Deus. Capítulo 119, dos versos 21 a 24. À medida que trilhava seu caminho na vida, o salmista foi difamado até pelos reis e chefes deste mundo, mas não deu atenção às calúnias e às farpas direcionadas a ele.
Encontrou consolo e alívio ao meditar na palavra de Deus. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Quando o mundo ia para determinada direção, o salmista tomava outro rumo, consolado pela palavra do Senhor. Dos versos de 25 a 29, a minha alma está pegada ao pó. Deprimido, o salmista reconhece que sua alma entrou em estado de angústia, como se já estivesse morto e enterrado. Então, irmãos, ler, meditar e obedecer a palavra de Deus lhe devolveria vida e saúde novamente. Versos 30 a 32, escolhi o caminho da verdade. Aqui o salmista se compara com os que escolheram o caminho da mentira. Tendo escolhido o caminho da verdade, teve de se agarrar e aderir fortemente aos testemunhos de Deus. Assim, ele ora ao Senhor: não me confundas. Dos versos 33 a 40, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Se há um tema subjacente a este salmo, irmãos, é este, com certeza. O salmista está certo de que, ensinando-lhe ao Senhor sua lei, irá observá-la de todo o seu coração. Capítulo 119, entre os versos de 41 a 48, aqui Deus declarou que concederia mercê e salvação a todos os servos fiéis. De posse dessa promessa, o salmista ganhou confiança de ser capaz de responder ao que o afronta. Ainda assim, reconhece que era Deus, em pessoa, quem colocaria a palavra verdadeira em sua boca, e deste modo, ora a Deus para que não a retire dele quando afrontado. A bondade e a misericórdia de Deus, irmãos, são demonstradas pelas respostas às orações. Foram suficientes para que o salmista decidisse: observarei de contínuo a lei do Senhor. Versos 49 a 52. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. Assim, pede que Deus lembre de suas promessas de fidelidade, bem como dos princípios originais do governo de Deus. É a palavra de Deus, enfim, que lhe dá consolação para a angústia. Embora os soberbos tenham rido dele de forma que estava ali zombando dele, não se desviou da lei de Deus, tendo nela encontrado consolo. Sabia o salmista não haver motivo algum para abandonar a lei, mesmo sendo ridicularizado. Dos versos 53 a 69, a palavra indignação significa uma tempestade cáustica ou uma tempestade do deserto. Aqui significa a angústia mental que acometeu o salmista ao constatar o destino dos ímpios que renegam a lei. De noite me lembrarei do teu nome, ó Senhor. Aquele que se deleita em seguir a lei de Deus, Deus dará mais virtude para segui-la. Toda época é propícia a voltar-se para Deus e meditar em seu nome. Somente Deus poderá acalmar a angústia provocada pela visão dos horrores que aguardam os que abandonam a lei de Deus. Versos 70 a 72. Engrossa-lhes o coração como gordura. Aqui, irmãos, se assim querem que o Senhor mantenha seus adversários insensíveis às coisas espirituais, o salmista está convicto de que melhor era para mim a lei de tua boca do que ouro, prata e entre outros. Dos versos 73 a 74, para que aprenda os teus mandamentos, ele reconhece que obteve sua existência de Deus e também pondera que, como Deus foi seu Criador, também será seu melhor orientador.
Capítulo 119, a partir dos versos 75 a 80, vimos aqui que, perfeitamente consciente de que os juízos de Deus são justos, o salmista reconhece que é com esses mesmos juízos que em tua fidelidade me afligiste. Após tanta tribulação que sofreu, sente necessidade da consolação divina. Sirva, pois, a tua benignidade para consolar. Versos 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. O salmista está certo de que, não obstante as circunstâncias que fazem sua alma desfalecer, há de continuar depositando sua confiança na palavra de Deus. Finalizando a leitura de hoje, nos versículos 82 e 83, como odre na fumaça. Esta imagem é extremamente vivida. No Oriente Médio, os odres eram geralmente feitos de peles de animais e cobertos de poeira e fumaça. Eram feios. Eis uma imagem pungente do estado espiritual que se sente o salmista. Esperou pelo socorro do Senhor e espiritualmente ficou seco por causa da pressão que lhe foi aplicada. E finalizando a leitura de hoje, irmãos, no Salmo 119, vimos aqui que o salmista faz um poema com elaborada exaltação à palavra de Deus. Durante a leitura, é muito comum encontrarmos as palavras caminhos, estatutos, preceitos, mandamentos, palavras, ou seja, a intenção máxima do autor é exaltar os ensinamentos do Senhor e adorá-lo por isso. Sendo o mais longo da Bíblia, o Salmo 119 possui 176 versículos e ele está dividido em 22 seções de 8 versículos cada uma. Com relação à autoria, alguns acreditam que foi Davi, outros Esdras, o escriba, ou um dos filhos de Corá. Quando analisado no texto original hebraico, é possível percebermos que cada uma das seções utiliza uma letra do alfabeto hebraico no começo de cada estrofe, até que se complete as 22 letras do alfabeto. Isto mostra que a palavra de Deus deve ser o ABC espiritual das nossas vidas. Por isso o salmista diz: dirigi-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. A palavra de Deus, irmãos, deve ser o nosso guia. Dirigidos por ela, jamais seremos confundidos. Estaremos seguros e amparados diante de Deus. Portanto, irmãos, ao ler o Salmo 119, não se sinta enfadado ou cansado. Na verdade, aproveita cada uma dessas estrofes e procure amá-la, tanto quanto o salmista. Dessa forma, nós teremos a mesma recompensa que ele. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição dos Salmos, no capítulo 119, dos versos de 1 a 83. Amanhã estaremos então dando continuidade no mesmo capítulo 119, mas a partir dos versos 84 até o versículo 176, e com isso finalizando a leitura e exposição deste capítulo, que é o mais longo dos Salmos. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Aproveite essa leitura maravilhosa e que Deus possa dar entendimento aos amados irmãos. Fiquem com Deus e até amanhã.